Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, permaneça conosco a paz do Senhor. Na vida de todos nós, há momentos em que acontecem ocorrências inesperadas, que modificam completamente a nossa paisagem emocional. Programamos uma realização e quando tudo parece que estamos às portas do triunfo, algo acontece que muda completamente a nossa paisagem emocional. Desejo referir-me a uma personalidade que deixou uma história nas páginas de 2 continentes. Sua Excelência, o bispo anglicano James Pike. O Dr. James Pike representava o Reino Unido nos Estados Unidos e a sua igreja na cidade de São Francisco, na Califórnia, era um verdadeiro ninho de anglicanismo e de sabedoria. Sua Excelência era casada desde quando Henrique VIII se divorciou do Vaticano e estabeleceu que a Inglaterra e todo o Reino Unido teve a sua própria forma de interpretar o Evangelho de Jesus, que os sacerdotes passaram a constituir família. Essa cisão entre o Reino Unido e o Vaticano teve lugar quando Henrique VIII desejou separar-se da esposa para contrair um novo matrimônio e não foi bem recebido pela autoridade papal. Graças, portanto, a essa ruptura, a Inglaterra apresentou que a magna pessoa capaz de dirigir o movimento religioso seria o seu rei ou a sua rainha, e que a doutrina cristã prosseguiria ligada ao Evangelho. E Sua Excelência, o Bispo Pai, seguia fielmente a tradição anglicana. Ele era pai, tinha um filho à época da nossa narrativa, com 17 para 18 anos. Em um domingo, quando terminou o sermão, logo no ato da missa, ele recebeu um telegrama que deveria mudar completamente o rumo da sua existência. Na linguagem do telegrama havia uma sentença de dor e de angústia, porque dizia com a dureza das palavras frias: venha imediatamente a Nova York. Jim, o nome do filho, suicidou-se. Estava assinado pelo representante da igreja em Manhattan. E ele teve um choque muito grande. Parou e começou essa luta interior da busca de respostas. Por quê? Porque Jim, o seu filho, iria suicidar-se. Qual a razão para alguém deixar de viver, se é que esta razão existe? Ainda mais um jovem que tinha tudo pela frente. Mas ali estava exarada a terrível sentença aniquiladora da sua alegria. E como era inevitável, adveio de uma pergunta perturbadora: e agora? Para onde vai a alma do meu filho? Na condição de suicida, ele deveria ir para as geínas infernais, conforme a teologia anglicana. Mas ele era tão jovem, e Deus é todo amor. Será que Deus é capaz de punir um momento impensado de um jovem, somente porque não teve resistências morais para enfrentar os desafios?
Mas se o Jim não ia para os infernos, iria para os céus, não seria justo, porque se ele granjeasse o céu, que prêmio receberiam aqueles que lutam, que se afadigam pelo bem, que doam a sua vida? Mas de repente surgiu uma pergunta profundamente perturbadora: se ele não vai para o céu, se ele não vai para o inferno, será que existe alma? Ele havia tanto consolado pessoas que haviam perdido seus familiares, mas é muito fácil consolar os outros, falar dos problemas que afligem os outros. E questão diferente é auto-enfrentar-se, resolver os próprios problemas, sopesados, encontrar decisão. Ele estava acostumado a falar que a alma é imortal, teologicamente, mas ele nunca recebeu uma experiência a respeito da imortalidade da alma. A sua religião era apenas teórica, firmada na tradição, nos velhos documentos que narravam a vida de Jesus e nas escrituras do Velho Testamento. Mas será que existe alma? E de repente uma interrogação ainda mais dolorosa: e Deus? Será que existe Deus? Foi com essa angústia que ele chegou à casa para fazer a grande viagem de São Francisco a Nova York. Nunca uma viagem foi tão difícil. Naquelas quase 7 horas contra o fuso horário. Ao chegar a São Francisco, a Nova York, pelo amanhecer, o seu colega e amigo de imediato conduziu e a esposa à casa fúnebre. Jim havia demonstrado ser um jovem equilibrado e pacífico, mas nunca fora à catedral de Manhattan. Estava embalsamado, um cartão de mogno com um tampo de cristal. E foi ali que Sua Excelência, pela primeira vez, fez as grandes interrogações a si mesmo. No silêncio do velório, ao crepitar da chama das velas, olhando o filho que parecia dormir, ele perguntou: por que, meu filho? Por que você fez isso? O suicida, além de covarde, é um ingrato. Ele não se lembra daqueles que o amam, que lhe dariam a própria vida se necessário fora. Por quê? Pela tela da memória. Ele recordou-se que fazia entre 2,5 e 3 anos, quando tinha uns 15 anos de idade, fora a um acampamento de escoteiros, lá mesmo na Califórnia. Havia saído na sexta-feira à noite, mas no domingo pela manhã, um telefonema desesperado pedia ao bispo Pike para que fosse ao campo de escoteiros, que seu filho estava drogado. Tiveram um surto, estava desesperado a arrebentar as coisas, e então, tomado de pânico, ele dirigiu 100 quilômetros para chegar ao campo e encontrar o filho no letargo. Ao pôr no carro para trazer de volta, à medida que o sol banhava o Pacífico, de repente o filho despertou, ainda marcado pela sonolência, e o pai fez uma pergunta terrível: por que, meu filho? Por que você usa drogas? Ele pareceu despertar e disse: papai, eu não sou dependente. Apenas fumei um baseado, maconha. Lá na escola todo mundo usa. Eu fui desafiado pelos amigos no campo. Não é homem. Experimente. E então, eu experimentei. Para o senhor ter a certeza que eu não sou dependente, eu passei mal, papai. Eu lhe prometo, não fumarei mais. Nós adultos temos o malveso de acreditar nas mentiras dos nossos filhos. Mas, infelizmente,
Nossos filhos não acreditam em nossas verdades e é necessário vigiá-los com ternura, com bondade, com disciplina, com amor, porque uma emoção não deve anular a outra. Aquilo foi um momento histórico e ele esqueceu. Mais ou menos 10 meses transcorridos, o filho acercou-se um dia e disse-lhe: papai, eu sou um dependente químico. Tire-me de São Francisco. Os traficantes não me dão paz. Eu tenho que sair daqui ou enlouquecerei. Estou a ponto de furtar, de agredir pessoas para pagar dívidas do uso de drogas. O pai foi tomado de um grande desespero. Amava o filho e perguntou-lhe por quê. Vocês são jovens e dizem que os pais não os entendem. Eu e sua mãe vivemos para a religião e para você, tio. Não sei, papai. Não sei, mas eu necessito de sair dos Estados Unidos ou não sobreviverei. E Sua Excelência, que é um homem portador de nobres sentimentos, requeriu à igreja uma licença, teve-a e transferiu-se por 6 meses para Londres. Em Londres ele foi viver no lindo apartamento próximo a Park Lane, um dos lugares mais belos da Europa. Ali então, ouvindo as músicas dos Beatles, estamos em 1966, ouvindo Elvis Presley e fazendo a terapêutica psiquiátrica e assistência psicológica. Dentro de 6 meses, Jim recebeu alta, estava renovado, recuperado-se. E lhe pediu para ficar um pouco mais. Ele tinha medo de retornar a São Francisco por causa dos hábitos, dos amigos, dos traficantes. Seus pais retornaram e ele permaneceu por mais 6 meses. Naquele tempo era muito difícil o telefone internacional. Mas aos domingos, Sua Excelência conversava com o filho. E ele dizia: tudo bem, velho, tudo legal, a vida prossegue maravilhosa. Eu pretendo voltar à América logo mais. Não para residir em São Francisco. Eu opto por Greenwich Village, em Nova York. Pretendo fazer a ciência da comunicação. Greenwich Village é o bairro dos poetas, dos artistas, dos periodistas. E foi dessa forma que ele retornou aos Estados Unidos e foi residir nesse bairro fantástico de Nova York. Ali ele teve a vida normal, telefonavam-se, mas agora, meu filho, você fez isso. O silêncio imenso daquele velório é um punhal na alma dolida do pai angustiado. Ao terceiro dia, Jim foi cremado. E aquele corpo atlético do jovem de 1,78 m estava reduzido a um punhado de cinzas que o pai levou numa urna de cristal para São Francisco. A sua dúvida a respeito de Deus era terrível. Por que Deus permitiu? Porque Deus fazia-lhe aquilo. Eram as interrogações do velho teólogo. E ele percebeu que não tinha condições de exercer o ministério. Escreveu a Assembleia Episcopal, pedindo uma licença. Ele tinha que voltar a Londres, tinha que voltar a consultar os alfarrábios da religião, dialogar, reencontrar Deus, reencontrar a paz. Teve uma nova licença. E este é o segundo período da vida do bispo James Park, porque ele volta a Londres, acompanhado pela esposa, pela senhora Bernie e sua secretária, uma senhora de 40 anos divorciada, e por um jovem sacerdote, para oficiar o culto religioso a que ele se negava. Ao chegar a Londres, uma coincidência, se é que podemos chamar assim, uma sincronização, como diria Jung. Ele foi residir no mesmo apartamento
que estivera no ano anterior. E as dores foram inomináveis, porque o apartamento parecia impregnado do júbilo do filho. Ele parecia reouvir as canções que o filho cantava enquanto o disco long play tocava, aliás, bastante alto. Mas a vida continuou seu curso. Era o dia 22 de fevereiro de 1966. E exatamente numa terça-feira aconteceu algo inesperado. Quando todos despertaram e foram para o pequeno almoço, a senhora Bergant, que usava franjinhas, apresentava algo especial. Ele olhou-lhe a testa e notou que uma terça parte das franjinhas estava cortada a fogo. E estranhou: mas senhora, já se viu ao espelho? As suas franjinhas? Ela levou a mão à testa e correu ao espelho e ficou surpresa. Mas como pudera queimar o seu cabelo? E uma terrível interrogação: que passa? Que teria acontecido? Mas esqueceram. No dia seguinte, uma segunda terça parte desapareceu na testa. E ao terceiro dia, a terceira parte havia sido também queimada. Ela estava desesperada e logo disse: deve ser coisa satânica, porque nós temos uma tendência a tudo aquilo que não é convencional provir do demônio, porque nós temos mais afinidade com ele do que com a divindade. Então a conclusão é imediata: é coisa de Satanás. Mas o bispo ficou preocupado, porque era algo estranho. Também ele sentia que o ar asfixiava. Porém, na sexta-feira daquela semana, ele se perturbou, porque a senhora Bergant apresentava as equimoses, hematomas, como se houvesse tomado uma surra durante a noite e não sentia dores. Então ele não teve dúvida: aquele apartamento estava impregnado de forças satânicas. Mas no sábado, foi ele que experimentou algo especial. A semelhança do delírio, passou a dizer coisas desconexas. E todos supuseram que ele havia enlouquecido de dor pela morte do filho. Ao recuperar a lucidez, não se recordava em absoluto. Então ele resolveu apelar para um amigo que era parapsicólogo. Aqueles eram os dias fascinantes da parapsicologia de Rai e de outros investigadores. Telefonou ao amigo e disse: algo se passa nesse apartamento. Narrou-lhe os incidentes com detalhes. O que você me aconselha? Fenômenos de poltergeist, produzidos por espíritos, fenômenos materiais. E o amigo lhe disse: excelência, e nosso relacionamento sempre houve muita franqueza. Trata-se de um fenômeno mediúnico. Alguém está tentando comunicar-se com sua excelência. Sim, mas que farei? Procurar um médium. Mas eu, o bispo James Pike, buscar um médium? Pode ir tranquilo, que os espíritos não têm a menor preocupação com os cargos, meus encargos terrestres. Mas que farei? A quem buscarei? E o amigo lhe disse: você é um homem de sorte, porque casualmente encontra-se em Londres a senhora Ella Twig, a melhor médium de língua inglesa que nós temos na atualidade. Ela tem uma agenda superlotada, como todos aqueles que se dedicam ao bem. Mas telefone-lhe, diga que é um pedido meu, e eu tenho certeza que ela marcará uma hora para recebê-lo. O bispo agradeceu, mas o preconceito, como um bispo da igreja anglicana é procurar uma médium espírita, aliás, neo-espiritualista, como se usa na Inglaterra, porque não aceitam alguns a doutrina da reencarnação, embora a aceitação da comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Mas o inglês teve a ocasião de dizer-me: você crê por acaso que eu irei reencarnar-me como indiano alguma vez? Eu disse: absoluto. Ah, está de acordo comigo? Total. É que o senhor deve ser um ex-indiano,
marcado por grandes sofrimentos. Era o preconceito da raça, esse preconceito infantil e ao mesmo tempo perturbador. Ela assinalou uma hora no sábado próximo, às 18 horas, pontualmente de Greenwich, não pontualmente latino-americano, que se diz a hora, mas não se diz o dia. Pode ser hoje às 20, como amanhã às 22 horas. Para que ele não se atrasasse, meia hora antes ele estava no bairro. Encontrou a casa e pontualmente, às 18 horas, ele tocou a campainha. Tudo que ele sabia a respeito do médium era exatamente o que o médium não é. Diziam-lhe que os médiuns eram pessoas estranhas, maníacas, atormentadas com tiques nervosos. O fato de ter tique nervoso já demonstra que não tem mediunidade, tem uma neurorata. É o indivíduo portador de um desequilíbrio. E ele esperava guardar uma pessoa um tanto quanto especial. Mas como poderia também ser portadora de uma força demoníaca, apesar da sua descrença momentânea, ele levou um terço no bolso, porque qualquer coisa ele exorcizava Satanás. E ficou na expectativa. Tocou a campainha e a porta se abriu. Apareceu uma senhora simpática, como todo médium, agradável, gordinha, sorridente. E ele teve uma decepção. Ela era normal. Bem, por fora, por dentro era paranormal. Então ela perguntou: "Bispo pai, senhora Tui, entre, por favor, bispo." Ele ficou surpreso. Sentaram-se e ela perguntou: "Poderei ser útil em quê?" "É que um filho meu suicidou-se." "Ah, então passemos à sala da sessão." E logo ele imaginou que seria a sala da sessão. Era ali que fazia os exorcismos, que Satanás se comunicava, deveria ter um incensador ao lado, deveria ter alguma coisa mágica, cornetas que flutuavam no ar. E teve a segunda decepção. Era uma saleta com uma chaise longa e nada mais. Alguns móveis, o birro, as cadeiras para receber os amigos. Ela sentou-se na chaise longa, numa acomodação, e disse: "Nosso tempo é breve. Eu gostaria de fazermos uma oração." E ele foi tomado de mais surpresa. "É necessário?" "Sim." "Sua Excelência sabe orar?" "Sim, eu sou bispo." "E sabe orar?" Porque a maioria das pessoas sabe rezar, dizer palavras. Orar é abrir a boca da alma para esvaziar-se do ego e plenificar-se de Deus. Eu venho de uma cidade no interior da Bahia, e na velha tradição católica reuníamos-nos para orar ou rezar. E a nossa principal intérprete das orações era uma personalidade ímpar que nunca me esquecerei, porque ela conseguia rezar o terço com todos nós, que dizíamos sempre as palavras básicas. Ele ia rezando: "Pai nosso do céu, amai Dona Margarida, não sei para onde, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade." Está de roupa nova. Era impressionante como rezava. E nós achamos aquilo que era lindo, que fazia parte. Imaginem-se que no momento em que nós estávamos em plena oração, e a oração era feita em latim, para uma pessoa modesta, quantos crimes nós cometemos naquilo que pensávamos que era latim. Chegava o momento quando nós íamos dizer o que é, e ele dizia: "Regina partiu a cara." E nós repetíamos: "Regina partiu a cara." Muito tempo depois, adulto, é que eu vim saber que era Regina Patriarcarum, rainha patriarca. E ela dizia que a pobre senhora partiu a cara. Eu não sei aonde, mas isso não é nada. Ela ia além e nós, fiéis, acompanhávamos. Regina afrouxa os louros. Eu nunca soube o que eram louros. E fiquei atormentado. Bom, mas repetia. Quando adquiri o discernimento, era Regina Angelorum, rainha dos anjos.
E ela disse que a pobre da criatura carregava loros, mas era assim: isto é rezar. Orar é silenciar a alma para ouvir Deus. É dar um grito sem palavras e aguardar a resposta divina pela inspiração. Então, excelência, vamos orar. Ele cerrou os olhos e no silêncio da sala, inesperadamente ele ouviu uma estranha voz: papai, papai, sou eu, Jim, papai, eu não me matei, papai, volte a Deus, ninguém morre, papai, Deus existe. Ele abriu os olhos. O semblante calmo da senhora dócil estava transfigurada, os olhos um pouco fora das órbitas, os lábios tremiam, o pavor de morte estava na sua face desenhado, as mãos crispadas: papai, volte a Deus, eu não me matei, papai, eu não sou suicida direto, é que eu estava muito deprimido naquela noite, e então eu tomei um sonífero, mas não fez efeito, tomei outra náusea e outra, o automatismo, e então houve uma parada cardíaca. Eu não queria morrer, papai, sou suicida indireto porque sou viciado. Mas sabe o que aconteceu? Naquele terror eu senti que o corpo era arrancado de mim, ou eu do corpo, qual uma luva que é arrancada de uma mão na qual está imantada. E senti-me desesperado, papai, quando me apareceu Mr. Kidd. Seu amigo, lembra? Não posso falar mais. Estou desesperado, papai, socorra-me. Olhe, papai, é Jim. Sua excelência começou a chorar. Papai, volte outra vez. Nesse momento eu não posso dizer mais nada. Então ele baixou a vista. Era seu filho. A voz era de seu filho. Mr. Kidd, o filósofo inglês, teólogo, era seu amigo íntimo. Como é que aquela senhora poderia saber? Então o rosto da senhora modificou-se, adquiriu uma suave tranquilidade, uma doce voz, disse-lhe: pai, não te recordas de mim no seminário? Quando nos sentávamos juntos, aqui está teu primo Fred, aquele que pulava a amarelinha contigo na Escócia. E os dois amigos reencontraram-se. Quero agradecer-te, disse Mr. Kidd, pelo artigo que fizeste no The Sun de São Francisco, elogiando-me e da obra que escreveste a meu respeito. A vida continua, pai. Deus existe, não Deus humanoide, esse ser antropomórfico que nós criamos à nossa imagem, mas aquele que é a transcendência do universo. Volta outra vez, marca uma outra entrevista para conversarmos. E ao terminar, quando ela recobrou a lucidez, o bispo chorava e ela perguntou-lhe: excelência, satisfeito? Senhora, senta-me em outro espaço, tenho que trazer minha mulher. Meu filho falou comigo, ele não é suicida, não foi intencional a morte dele, e eu nem sequer lhe disse o nome, disse-lhe somente: meu filho suicidou-se. E a senhora trouxe meu filho do vale da sombra da morte para consolar o meu desesperado coração. Foi assim que começou outro período, porque na próxima reunião, naquele encontro mediúnico, Jim disse onde é que estava as franjas da senhora Debrut. Fui eu quem as queimou. Fui eu, papai, porque havia também acontecido um fenômeno ímpar antes daqueles que narramos. No primeiro domingo que estava em Londres, ele foi a um culto na Catedral de São Pedro e, curiosamente, saiu, fechou a porta do hall e a porta da rua, e quando parou no hall de entrada, estavam vários postais de Londres colocados como se fosse um ângulo de 140 graus. Ele achou aquilo estranho, e ao ficar de pé notou que aquela colocação fazia lembrar os ponteiros de um relógio às 9 horas e 10 minutos, hora que Jim suicidara-se em Nova York. Ele abaixou-se, pegou um cartão postal e, ao virar, estava escrito: papai,
voltei às drogas. Não suportei, papai. E outro. Ele blasfemou. Meu filho me negava, mas ele continuou usando drogas aqui mesmo em Londres. Por que Deus não permitiu que ele colocasse os cartões no correio? Porque ele estava com a personalidade alterada. Era um transtorno muito grave da própria drogadição. Mas agora Jimmy vai dizer, fui eu, papai. Quem colocou aqueles cartões postais no chão? As lágrimas das sessões sucessivas foram muitas. E ele retornou à casa da senhora Ina Twig mais de 6 vezes. E manteve contato com os espíritos que pertenciam à sua família. Resolveu voltar a São Francisco. E ao retornar a São Francisco, no primeiro sermão, ele narrou essas experiências paranormais. A grandeza da mediunidade daquela senhora que não cobrava nada, porque os meios americanos, europeus em geral, americanos do norte, cobram. Time is money. Dizem, é necessário retribuir. Mas aquela era uma médium que trabalhava com a divindade cristã, que servia, médium com Jesus. E a sua cobrança era somente um abraço, um aperto de mão. Por isso era bastante fiel às mensagens da imortalidade. Ele narra as expectativas agora, ao descobrir a imortalidade da alma, e asseverava que ia ler o neo-espiritualismo, a doutrina que agora surgira da sua alma, mas que já estava na Terra fazia muito tempo. E Conan Doyle, o notável autor de Sherlock Holmes, havia escrito um verdadeiro tratado a respeito da história do espiritualismo inglês, narrando a presença de Allan Kardec no seu livro, e citando também os notáveis médiuns ingleses, escoceses, europeus em geral, e o conteúdo da mensagem da imortalidade da alma. Estava ele nesse curso fantástico dando entrevistas, quando um colega seu resolveu dizer que a dor levara-o à loucura. Ele estava no delírio. Acabamos de ver o que é o delírio. E esse delírio era um transtorno de conduta, um estado de consciência alterada, o que difere de um estado alterado de consciência. E ele, para poder demonstrar que o amigo estava equívoco, escreveu uma autobiografia que se chama The Other Side, o outro lado, narrando essas experiências da mediunidade divinificada. Sua Excelência o Bispo James Pike, que representava o Reino Unido, agora foi destacado pela Rainha Elizabeth II para representar em atitudes diplomáticas o Reino Unido e Israel. Ele foi com a esposa e, curiosamente, chegando a Israel durante 5 dias como diplomata, ele atendeu aos seus compromissos. Mas no 6º dia, na condição de cidadão britânico, ele pediu um jipe para visitar o deserto de Negev e não retornou da viagem. Desapareceu. Sapadores percorreram o deserto, não encontraram o cadáver. A Força Aérea de Israel, a segunda melhor do mundo, a primeira americana do norte, varreram o deserto sem encontrar qualquer vestígio, qualquer cadáver, sequer o jipe. Ao 3º dia, em Tel Aviv, a viúva do Bispo Pike pediu o mapa do deserto. E, para a surpresa dos que se encontravam ao seu lado, ela entrou num transe estranho e apontou o local em que havia uma fossa. Meu corpo está aqui. O jipe havia caído na fossa, ele teve uma concussão cerebral e morreu. Em Londres, sem saber de nada, Ina Twig deu uma entrevista dizendo que Sua Excelência o Bispo Pike havia morrido no deserto, no acidente de jipe. O corpo foi encontrado, foi levado de volta para a Inglaterra e ficou esse documento glorioso a respeito da mediunidade divinificada. A mediunidade para o futuro, em que nós abandonaremos todas as manifestações antigas, tradicionais, em que a mediunidade ocupará o seu lugar
na organização psicofisiológica da criatura humana, até deixará de ser um ato paranormal para ser um fenômeno perfeitamente normal no desenvolvimento, como diria Allan Kardec, intelecto-moral da criatura humana, do primatas homini, ao homem inteligente, ao homem virtual de hoje. Avançamos para a conquista do homem espiritual. Ouvimos falar aqui do DNA, do ADN pela manhã, como o nosso pensamento influi nessa hélice algo atormentada, que foi descoberta por dois grandes pesquisadores que ganharam o Nobel de Ciência. Com a nossa mente pode modificar toda a estrutura do nosso DNA e criar naturalmente necessidades de ordem transpessoal. Infelizmente, a ciência moderna já reconhece a grandeza do transe mediúnico. A Associação Americana de Psiquiatria reconhece que o transe não é mais patológico, e também a Organização Mundial de Saúde, no catálogo das doenças, retirou a mediunidade e transe das psicopatologias para ser credores tanto a mediunidade como o transe de análises profundas do conhecimento, tanto psicológico como psiquiátrico. A nós, os espíritas, nos cabe a indeclinável tarefa de apresentar ao mundo sem constrangimento, nem pieguismo, nem medos, nem exacerbações, a grandeza da revelação kardeciana, que veio enfrentar o materialismo dos seus arraiais, e ciência, fechar o fosso que se abriu por volta do século XVII, quando homens notáveis, depois das descobertas gloriosas da esferosidade da Terra, dos seus movimentos, das condições aplicadas a Isaac Newton, a Galileu Galilei, a Kepler e a outros, separando a religião das investigações científicas. E homens extraordinários como Locke, como Pascal, que era profundamente místico, viram-se obrigados a fazer o caminho distante da tradição teológica da fé cega. Por esta razão, o ímpeto codificador do Espiritismo irá estabelecer fé legítima, somente o é aquela que pode enfrentar a razão passo a passo em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec percebeu, como havia gritado na Assembleia Nacional de Paris, na Academia de Letras, o extraordinário pensador: dê-nos uma religião científica, apresente-nos fatos que nos levem a perceber a realidade daquilo que a religião preconiza. E o Espiritismo veio trazer esses fatos para confirmar que a vida tem um sentido psicológico muito maior. Afirmava Carl Gustav Jung que uma vida que não tem um objetivo psicológico não é vivida. Naturalmente empurra o indivíduo para o tédio, a depressão e, consequentemente, o autocídio. O Espiritismo é o libertador de consciências, dignifica a criatura humana. E eu jamais me olvidarei de um dia, quando um eminente cientista brasileiro disse-me: tente tornar-me espírita, Sr. Freco, porque será uma grande honra para o Espiritismo se eu o aceitar com os meus títulos. E eu sorri e disse: doutor, desculpe-me, o Espiritismo passou-se o senhor até hoje, e o senhor não está logrando passar seu Espiritismo ainda hoje. Não será uma honra para o Espiritismo, porque o senhor seria uma pessoa respeitável como é, porém apenas um a mais. Assim me recordei de quando Lady Di, a princesa Diana, ao encontrar Madre Teresa de Calcutá em Roma, aquele ser angélico de caridade, disse-lhe: Madre, eu quero ser uma das servas do Senhor, eu quero entrar para a sua ordem. A jovem estava aturdida após o divórcio, após relacionamentos infelizes, e Madre Teresa, com infinita sabedoria, disse: princesa, a senhora nasceu para ser princesa. Se a senhora vier para a minha ordem, a senhora será apenas uma a mais. Então eu a nomeio na minha ordem, porém continuando em palácio. Em palácio, a senhora poderá representar o sentimento de Jesus.
E para a surpresa do mundo, quando Lady Di voltou de Roma, a primeira coisa que fez foi visitar o hospital de crianças portadoras do HIV, da AIDS, descendentes de pais contaminados, o que causou grande escândalo na Inglaterra, especialmente da imprensa escandalosa. A mãe do rei corria, do futuro rei, o risco de contaminar-se dessa doença infecto-contagiosa. E ela sorriu, e então ela foi visitar Angola, que na época era o país que possui o maior número de minas terrestres. Essas minas covardes que destroem a vida, que despedaçam. E ela começou uma campanha contra os fabricantes de armas de guerra, os fabricantes de minas terrestres, o que iria redundar, segundo alguns periódicos, na tragédia de Paris. Especialmente no tremendo acidente, que segundo alguns teria sido arquitetado por adversários dela, por estar sendo a voz daqueles que não tinham voz. Então nós necessitamos de levar a mensagem sem o menor constrangimento, com segurança, sem darmos a demonstração de debilidade emocional, sem termos vergonha de ser espírita. Quantos indivíduos me dizem: eu ainda não sou espírita, Divaldo, eu já frequento há mais de 20 anos. Eu digo: vai ser espírita depois da desencarnação, para quê? É tarde demais. Por que você não é espírita? Porque eu sou imperfeito. Eu digo: é, mas você é um homem. Não, apesar de perfeito. E aí está mais uma vez a sabedoria de Allan Kardec. Ele não disse que o espírito é o indivíduo perfeito. Era todo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas más inclinações. Então seja, conforme assevera Emmanuel, o nome do nosso nome, espírita. A defesa da nossa conduta, espírita. O alimento de que nós nutrimos, espírita. E que a mediunidade seja em nós um sexto sentido, perfeitamente paranormal, porém natural. Que zelemos pela mediunidade para que os tremendos adversários do mais além não se utilizem das nossas energias para a prática da vaidade, da presunção, para as disputas inglórias dos 15 minutos de holofotes e de fama. Que nos não esqueçamos de que o médio de Deus, Jesus, fez-se servidor a ponto de lavar os pés dos seus discípulos para que eles aprendessem que os últimos realmente são os primeiros e que os primeiros sejam naturalmente os últimos. Lembro-me de uma colocação de Chico Xavier. Ele me disse um dia sorrindo: Divaldo, eu tenho por hábito, quando vou a qualquer solenidade, sentar-me no meio. Que eu pergunto: mas por que, Chico? Bem, se eu me sento à frente, o dono da festa pode ter reservado aquele lugar para alguém e me mandar para o fundo. Se eu sento em último lugar, vou dizer: olha como ele é humilde. Desculpa. E eu não quero chamar a atenção. Então eu sento no meio, porque no meio ninguém me tira mais. Então era a colocação da simplicidade deste homem seguidor do homem de Nazaré, que havia aprendido que a mediunidade é um caminho de sublimação, no qual ele encontrava a resposta para a plenitude da vida. Não podemos olvidar desse espírito de Skol, Fernando da Cerda, que experimentou a adaga da perseguição e manteve-se fiel, deixando-nos um grande legado do país da luz e das outras obras que a nossa querida irmã Manuela vem trazendo à atualidade. Vivemos um momento de decisão. Esse é o momento não mais da mediunidade atormentada, da mediunidade iluminada pelas bênçãos do Evangelho do Mestre incomparável de Nazaré. Como diz o apóstolo Paulo: uns curam, outros falam línguas, outros profetizam, outros escrevem. Então que as nossas sejam as mãos do Cristo e pela nossa boca a voz do Senhor, fazendo-nos conjugar o verbo amar. Esse congresso abordou sobre vários aspectos da mediunidade, do ponto de vista científico, à luz da psiquiatria,
à luz da psicologia, do ponto de vista das curas memoráveis, através das realizações das fluidoterapias, das desobsessões. Aqui tivemos a oportunidade de apresentar a palavra soberana da codificação para que a nossa vida, a partir de hoje, seja diferente. Espíritas, na condição de servos fiéis do Mestre, estamos preparando o advento da Era Nova, quando nos colocaremos à disposição do Senhor, dizendo-lhe: ó meu Pai, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não poderei ser um mapa astral e sideral, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser como uma chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdece o chão. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser o jardim de flores de todas as coisas, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser o jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha pobreza, se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um grão, que caindo no chão, se multiplique num milhão e possa atender a fome da humanidade com a bênção do pão. Ó Senhor, eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas eu não poderei, então te rogarei para ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde os heróis alcancem a dádiva da amplidão. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros, para diminuir a angústia da humanidade. Mas na minha imperfeição, como eu jamais vou conseguir, eu te quero pedir para ser uma árvore solitária na estrada, projetando sombra do chão, ou pelo menos deixar-me ali, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá amigo, para onde vais? E se ele me pedir: quem és tu? Eu lhe posso dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, e lado a lado eu possa cantar: Senhor, eu gostaria de ser esteta, poeta, artista, orador, mas me faltam esta magia, a beleza, e como nada sou, deixa-me simplesmente servir-te e dizer: obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque quero em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela vossa atenção, muito obrigado, Senhor.